Muito boa noite, seguidores e espectadores do Porto Alegre 24 horas e da Rádio Acústica de Camaquã para toda a Costa Doce, nossa querida Costa Doce. E hoje eu tô sozinho aqui. Sozinho não, Camila tá ali, minha boa Camila, dá banda para mim, isso aí. Hoje estou sozinho porque o professor se atrapalhou, que ele foi fazer uma bancada de doutorado. Sabia disso, Camila? Ele faz bancada de doutorados. Aí esqueceram dele ontem e ele teve que trocar o voo hoje. E aí me deixou aqui, né? Mas eu estou bem acompanhado, estou muito, muito bem acompanhado, até porque eu estou acompanhado de um amigo também, né? Inclusive. Então conheço mais um pouco mais do meu convidado de hoje, o Sabatinado. Vicente Bogo, 65 anos, nascido em Rio do Oeste, Santa Catarina. Trabalhou na roça, foi seminarista salesiano, é professor, foi vereador e vice-prefeito de Santa Rosa, foi deputado federal constituinte e vice-governador do estado. Presidiu a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul. Liderou a conquista do direito de aposentadoria para os trabalhadores rurais. É filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Tem como vice-governadora Josi Paz, natural de Montenegro, onde foi vereadora, secretária e conselheira tutelar. Sua chapa é uma expressão de pluralidade e é completada pela candidatura ao Senado de Ayrton Ferronato, vereador de Porto Alegre no 6º mandato, com as suplentes Sani Figueiredo, mulher negra e ativista de Esteio, e Fabiane Pegloff, vereadora de São Lourenço do Sul e ativista do movimento LGBTQIA+. Considera-se um humanista. Muito boa noite, candidato Vicente Bogo, do PSB. Boa noite, uma alegria bem grande de estar com vocês, com toda essa audiência, e poder conversar sobre o nosso Rio Grande, o nosso futuro, os problemas, soluções, e aquilo mais que eu possa contribuir. Problema a gente tem bastante, solução a gente tem também bastante. Tem. Muitas vezes o problema se cria fácil e a solução é mais difícil, não é? Já dizia lá, não sei se era Einstein, que não se resolve o problema, né, com a mesma a coisa que o criou, né? Precisa de uma criatividade a mais para resolver o problema. Então, no caso do governo, que tem enormes problemas, especialmente de equilíbrio fiscal, e também existem muitos problemas de demandas, e não há dinheiro muito para dar conta do que tem que ser feito, então é preciso criatividade. Vamos falar disso. Ô, Vicente Bogo, eu chamo de Bogo porque tu é meu amigo, a gente se conhece há bastante tempo, né? Isso. Temos amigos em comum, né? Geilson é um dos nossos amigos em comum. Candidato Bogo, durante a sua vida toda política, tu foste do PSDB. E agora o senhor faz essa transição para o PSB. O que ele levou a fazer essa transição nesse momento? Bem, na verdade eu iniciei na política num outro partido, que era o MDB, já em 1980, por ali, 81, 82. E pelo MDB eu fui eleito deputado federal constituinte em 1986. Depois, em 1987, na verdade em 88, diante dos conflitos do Centrão, do modo como a maioria no MDB votava lá, que era diferente da decisão do partido, um grupo de nós, com outros amigos lá, criamos o PSDB. Então, eu, sim, fui fundador nacional do PSDB e até março era o último dos fundadores que ainda integrava o partido aqui no Estado. Nos últimos 6 ou 8 anos, eu estava já afastado, já com decisão de não voltar a concorrer, a disputar a eleição. Não se desgastar mais tanto. Não, mas por outro lado eu estava fazendo política do dia a dia, escrevendo artigos, dando aula em pós-graduação, fazendo algumas conferências, palestras, procurando refletir sobre os problemas do Brasil, sobre a política, notadamente a degradação dos partidos e da política no Brasil, e também outros 4 temas junto no movimento Reage Brasil, que era o tema da soberania nacional, que era o tema da paz social, o tema, enfim, da soberania nacional era a questão da Amazônia, o tema da democracia e o tema da economia ativa, porque quando foi chegando as notícias da pandemia se aproximando e já se falava de lockdown,
eu e outros amigos nos preocupamos em agir no sentido de não deixar fechar tudo, porque se fechasse tudo, teríamos um enorme desemprego, um enorme problema social. Já havia um conflito político muito forte naquele momento, então nós entendíamos que era preciso agir para não deixar agravar a situação que poderia, quem sabe, gerar até um risco de conflito social, né, de guerra civil, talvez. Felizmente não chegamos a isso, né, e a gente fez ali alguma contribuição. Então, eu, por conta disso, estava acompanhando um pouco da política. Mas os meus amigos começaram a dizer, olha, precisamos de mais gente, precisamos que alguém assuma mais uma responsabilidade. Fui sendo incentivado, fui considerando de retornar à vida política partidária, de fazer uma candidatura, e estava eu com a intenção de ser candidato ao Senado Federal. Isso é uma das perguntas, né? Porque, na minha avaliação, já desde o ano passado, provavelmente ia ficar, como de fato ficou, um espaço em aberto para a candidatura de centro-esquerda. Né? Com o fato do MDB, por exemplo, ter coligado e não lançado o candidato nem a senador nem a governador, esse espaço ficou aberto. E aí, lá no PSDB, eu não tinha mais ambiente e circunstância para fazer uma trajetória, retomar uma trajetória. Então, eu acabei acolhendo um convite que recebi do PSB, me filiei ao PSB com essa intenção, na verdade, com a disposição de ser candidato ao Senado, não a obrigação de ser nada impositivo no partido, porque o PSB tinha o companheiro Beto Albuquerque, já trabalhando desde setembro do ano passado, a pré-candidatura a governador, inclusive com a equipe preparando o programa de governo e tudo mais, que agora eu acabei herdando. Mas o companheiro Beto havia trabalhado com a ideia de ter uma coligação forte em torno dele, e não se confirmou isso, e por conta disso ele declinou, né? E ao declinar, o partido resolveu ir adiante com candidatura própria. Então, eu já estava ali, chamaram a mim, abri mão da ideia de ir ao Senado e vim para governador. Estou numa candidatura de 20 dias, 22 dias, a recém, mas eu sou conhecido de muita gente, tenho uma trajetória de deputado federal constituinte, de vice-prefeito de Santa Rosa, de vereador no passado, de secretário municipal, presidi empresas públicas aqui em Canoas, Porto Alegre, prestei assessoria ao ex-prefeito de Viamão, fui vice-governador Cobrito, criei vários programas. Então, eu tenho, de alguma maneira, relacionamentos ainda vivos com muita gente. Na medida que eu me publicizar, é claro, se recompõe essa relação, e, por conta disso, eu estou na expectativa de começar a aparecer e crescer nas pesquisas futuras. O Beto, ele desistiu da candidatura porque ele alega que não teve apoio da nacional do partido e também não conseguiu apoio local aqui, né? Tanto do PT quanto do PDT, que foi a última noiva que ele tentou casar ali. E ele alega que ele não tinha tanto recurso, também não tinha tempo de TV. Como que o senhor viu nisso uma oportunidade de dizer assim, tá, então vou eu, mesmo sem esses apoios, ou o partido me garantiu o mínimo? Não, eu não tinha pretensão de ser o candidato a governador. Sim, sim. Mas, no momento que me chamaram, eu abracei e estou feliz em poder levar adiante essa responsabilidade de representação do partido. De fato, o companheiro Beto, que já foi deputado estadual várias vezes, federal várias vezes, foi até candidato a vice-presidente da Marina Silva, se não me falha a memória. Sim, quando o Eduardo Campos então, falece. Ele tem uma liderança, inclusive, nacional importante. É certo que ele trabalhava com a ideia de duas coisas. Uma, ter acesso ao fundo eleitoral, porque isso daria recurso para fazer campanha, e uma coligação que, em princípio, se esperava que fosse o PT apoiando, colocando o vice ou Senado e apoiando o Beto, né? Na medida em que o PSB nacional foi abrindo mão em troca desse possível apoio, por exemplo, em São Paulo, o ex-governador França abriu mão de ser candidato a governador para ir a senador para favorecer o candidato do PT, que é o Haddad. O Haddad. Uhum. E havia uma cogitação de recíproca inversa aqui. Sim. Né? Mas não se consolidou, e é compreensível o interesse dos partidos, das alianças. É uma eleição que tem 2 turnos, uma eleição que tem os candidatos a deputado, que também querem ter o próprio palanque. Então, não se viabilizou. E o diálogo com o PDT, que também vinha sendo feito,
ao final também não se consolidou, na medida que o PDT se vê como um partido maior do que o PSB, né, e de alguma maneira também as bancadas deles pressionavam para ter uma candidatura própria. Então, infelizmente, a centro-esquerda não conseguiu exato. construir uma unidade, não é? E aí o Beto, sem fundo eleitoral e sem a coligação, tomou uma decisão bem defensável no sentido da... Tá, mas o senhor também vem motivação. sem fundo eleitoral também? Então, o PSB Nacional decidiu concentrar os recursos do fundo para governador de 5 estados. Não incluiu o Rio Grande do Sul. Tá, então é sim ou não? Então, não. Tem recurso ou não tem recurso? Sem o recurso do fundo. Sem recurso do fundo. Sem. O partido que veio fazendo um pouco de economia, rumo às contas internas, está custeando a despesa base, né, para eu poder fazer a campanha, que é uma equipe, um veículo, uma equipe para eu viajar, que é o material, que é o programa de rádio e TV, não é isso? Mas sem condições de eu contratar ninguém para sair trabalhar sem esquema, sem grande publicidade. Então, é uma campanha modesta financeiramente, provavelmente vai ser a mais modesta de todas, mas não a menos representativa. Eu acho que vai ser a que vai ter mais resultado eleitoral proporcional ao volume de recursos dentro da campanha. É que assim, né, candidato Bogo, o Heitor Chu, que é deputado federal pelo seu partido, pegou 2 milhões do fundo, né? E o senhor numa majoritária ficar sem recurso, eu acho que é ele mandar para uma guerra com uma escova de dente. Olha só, não é uma circunstância exclusiva do PSB. Agora mesmo eu falava com pessoas de outros partidos. É com respeito à sua história, entende? Por isso que eu estou lhe perguntando. Sim, os partidos nacionalmente concentraram os investimentos na eleição de deputados federais e concentraram o recurso, especialmente naqueles que já tinham mandato. Eu vi que em outros partidos também os candidatos a federal receberam esse volume, né? Mas aqui, felizmente, o deputado Heitor está nos ajudando indiretamente na medida que ele abre um comitê, nos dá espaço para utilizar, de alguma maneira ele está colaborando conosco, né? Com a parcela que ele tem. O que o senhor acha do fundo eleitoral? E me disse uma coisa, e as 3 mulheres da majoritária, as mulheres têm um percentual pequeno do fundo eleitoral, elas recebem esse... O garantido, os 30%. Dividido nacionalmente. Então, dali está entrando um pouquinho de recurso que elas estão destinando a pagar também parte dessas despesas, né? Então, eu tenho que agradecer as mulheres que estão viabilizando os homens nessa campanha, né? O senhor, como constituinte lá na democratização do Brasil, agora o senhor vê a questão do fundo eleitoral. Como que o senhor avalia o fundo eleitoral? Eu, particularmente, fui contrário desde que iniciaram essa discussão. Acho que é uma aberração, assim como é uma aberração as tais das emendas secretas. Como hoje me dou conta que também o fundo partidário, de certo modo, pode ser um exagero, porque quando eu comecei na política, né, nos anos 80, 1980, particularmente 81, eram os filiados que custeavam as campanhas. Os partidos se organizavam, buscavam gente, então havia uma mobilização, uma militância, e o candidato era obrigado a manter o diálogo com aquela base. E a base ajudava, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Me lembro que o PT tinha criado até uma contribuição de 15% sobre o salário dos que eram eleitos para ajudar a fazer as campanhas dos candidatos. Então, lá atrás não tinha esse fundo partidário. Mas alguém inventou de dizer que os partidos são fundamentais para a democracia, etc. Então, vamos pegar um dinheiro público para custear os partidos. Quando foi feito isso, o que aconteceu? Os partidos começaram a ter dono, porque aquele que estava ali com esse dinheiro começou a organizar a estrutura interna e fazer uma espécie de dependência de alto a baixo. A militância desapareceu, os filiados praticamente já não decidem mais, não são consultados, não são chamados a contribuir, e se chamados provavelmente vão contribuir muito pouco ou nada, a não ser que tenha um vínculo específico com algum candidato. Então, o fundo partidário já foi um primeiro desvio que se criou no sentido da democracia partidária no Brasil. Inclusive porque a divisão é feita na proporção dos deputados federais. E nesta proporção veio as emendas parlamentares, veio agora o fundo partidário, veio o tempo de rádio e TV. Significa que quanto maior o partido, mais privilégio ele tem. Não existe mais um critério de equidade. Eu concordo, existem pessoas que às vezes se põem na política sem nenhuma expressão, sem nenhuma organização, sem nada. Aí não parece ser justo que ele tenha uma estrutura igual àqueles que se construíram durante 60 anos, 50 anos.
não é? Mas também não é certo eu pegar o dinheiro público e entregar na mão de um dirigente nacional. Um cacique, né? E ele resolve o que ele faz com aquele dinheiro. Ele se reproduz ali a vida inteira, se ele quiser, né, com esse dinheiro. Então, eu digo que, além de ser um erro, a criação do fundo, ainda o erro maior é a forma da distribuição, porque ele vem para o deputado federal, que é quem distribui para os seus candidatos que lhe apoiam a estadual, compreende? Então, o estadual fica dependente do federal, acaba com a autonomia política do cidadão aqui. E isso faz toda uma corruptela, vamos dizer, uma corrupção também nos diretórios, nos municípios, as futuras candidaturas de vereador, de prefeito. Se corrigiu que antes as empresas financiavam alguns que lhe eram convenientes, hoje tu tirou o dinheiro das empresas, pegou o dinheiro do povo e está entregando para os mesmos por outro caminho muito mais fácil, sem ter o constrangimento de pedir ainda, né? E o cacique que decide. Então, eu não estou condenando o deputado A ou B, estou dizendo que acho que a criação do fundo eleitoral, por mais que possa se argumentar, não fortalece a nossa democracia. Ao contrário, hoje está fazendo discriminação, né? Hoje está impedindo a renovação parlamentar. Hoje o fundo é apenas uma consolidação de quem já está lá. É muito difícil um novato quebrar essa parede, sair essa barreira, né? Essa barreira, não é? Muito difícil. Enfim, seguimos. Muito bom, eu também concordo com a sua opinião. De 95 a 98, o senhor foi vice-presidente do Estado. Vice-governador. Né? Vice-governador do Estado. E nessa trajetória foi privatizada ali a CE, CRT, uma parte da CE, uma parte da CRT. O senhor se arrepende em algum momento desse movimento que foi feito ou não? Bom, vamos por parte. Primeiro, eu era vice-governador. Você sabe que, constitucionalmente, o vice é uma posição de reserva, né? O vice ele tem a responsabilidade de ser substituto eventual do governador nos seus impedimentos. Impedimento que pode ser até uma renúncia, se for o caso. O que aconteceu, né? O Brito não renunciou. Não, o que aconteceu agora, por último. Sim, agora, que aconteceu agora. Por né? último. O Leite renunciou, o vice assumiu oficialmente, ele se tornou-se governador. Eu substituí o Brito 101 vezes em 4 anos. Dá praticamente 1 ano de mandato, correto? Mas o Brito não renunciou, então eu sempre fui interino, a gente diz assim, né, o governador interino. Ele está ali com todas as responsabilidades e funções igual ao do governador, mas é só por aquele período que o outro está impedido, fora, geralmente viajando para Brasília, buscando verba no exterior e assim por diante, né? Ou como no caso do Brito, que se licenciou via Assembleia para ser candidato à reeleição, então aqueles 2 meses e pouco ali, eu fiquei no governo um tempo mais longo, mas também continuou sendo interino, né? Então, sim, eu posso dizer que eu governei o Estado praticamente 1 ano na interinidade. Tá bom, ano de 4. Mas não não tendo tomado posse de governador, né? Essa é a verdade e eu tenho que colocá-la como ela é. O que aconteceu lá atrás, diferentemente dos anos posteriores? É que em 94, o presidente Fernando Henrique Cardoso, já tinha criado antes, na verdade, o Plano Real, certo? E para que o Plano Real pudesse funcionar, o governo precisava parar, acabar com a farra dos estados e municípios, os grandes, São Paulo, por exemplo, de gastarem mais do que arrecadavam, de fazer dívida continuamente. Porque quanto mais se endivida alguém, mais juro ele paga, né? Porque o que empresta dinheiro desconfia que ele não paga, ele quer aumentar o ganho no risco. Sim. Certo? Então, como é que se fazia a dívida no passado? O governo federal faz ainda hoje. O Estado aqui poderia emitir títulos da dívida pública estadual. E naquele período, eu me recordo bem, os nossos títulos gaúchos eram desvalorizados, eles custavam em juro aproximadamente 30% a mais que os títulos federais. Então, o governo federal, para tentar segurar as coisas, o que ele fez? Disse, me dá aqui, eu vou comprar as dívidas de todo mundo, Brasil afora, não é? Por isso que parte da dívida federal ela nasce dali, ou depois ela é juro sobre juro, é crescimento devido às renegociações. É que nem meu cartão de crédito. E aí, então, o Rio Grande do Sul devia pouco para a União, devia pouco. Mas como passou para o governo federal os títulos, então houve uma consolidação ali em 97, se não me falha a memória, que ao passar essa dívida
esses títulos, proibido a partir dali emitir novos títulos. Inclusive tinha dívida da Caixa Econômica Estadual na época e outros órgãos, totalizou 9 bilhões de reais. Né? E passou a se pagar parcelas mensais dessa dívida, mas que, com variações da economia fora, chegou a se pagar algo em torno de 35, 37 bilhões de reais, considerando 25 anos passados, 26 anos passados, de lá para cá, e a dívida está hoje em mais de 75 bilhões de reais. Então, se discute se é que devemos, tanto ou não devemos, se foi justo o critério da negociação, se não foi, se o indicador de correção era o melhor, se tinha que ser modificado, se o Estado deveria pagar juros sobre o juro da dívida que ele não pagou, que ao final resultou no tal do regime de recuperação fiscal. Agora, eu queria voltar atrás só para dizer o seguinte, estou falando da origem da dívida atual, sim, como é que ela foi consolidada. Sim. Porque os governadores anteriores, já lá atrás, o Jair Soares reclamava do Amaral de Souza que entregou o governo com dificuldade. E havia greve de magistério, havia de tudo lá atrás. O Simão reclamava do Jair Soares, o Colares reclamava do Simão, né? Entramos nós, reclamava do Colares, porque, afinal de contas, ele fez o caixa único e raspou o caixa único e não deixou dinheiro. E ficou um gasto de 107 e de 100, ou seja, se gastava 7% a mais da receita todo mês e não tinha de onde tirar. É certo que teria que buscar algum patrimônio, vender alguma coisa, se fosse o caso, ou reduzir gasto em alguma área. Se trabalhou todas as alternativas. Mas aí, só para dizer, o que aconteceu? Naquele tempo, já a CE tinha uma dívida enorme, especialmente de ações trabalhistas. Então, o governador, como não tinha dinheiro para fazer investimento, dividiu em 3, né, e vendeu 2 partes. As 2 partes, uma se tornou RGE, a outra parte se tornou AS Sul, certo? E no caso da CRT, que era uma das poucas empresas que dava lucro, junto com o Banrisul, tá? Mas como vamos privatizar uma empresa que dá lucro? Acontece que era um lucrinho assim. E era o tempo que estava vindo a nova tecnologia dos celulares. Os Colares nos entregou o governo do Estado com 36 mil telefones celulares havia naquele ano, compreende? E a CRT não tinha condições de fazer os investimentos tecnológicos para atender a demanda da sociedade. Então, qual era o valor que tinha a CRT? Era o fato dela ter os clientes, era tudo CRT, não havia outra empresa. Sim, eu lembro. Então, tinha as cabines de telefone, que legal. Então foi vendida a CRT pelo valor mais da carteira de cliente do que pelo aquele patrimônio que depois se verificou que aquela fiação toda, aqueles prédios grandes, aquilo tudo ficou elefante branco, ficou sem um valor significativo. Então, a venda não foi para fazer receita, foi para viabilizar a nova tecnologia da comunicação, né? Mas depois, dali para frente, os governos vieram vendendo coisas para fazer receita para virar o seu exercício, né? Se vendeu ao ponto que agora terminaram de vender a CRT, desculpa, a CE, né, que foi dividida mais partes. No outro bloco, né, a gente vai falar disso. O governador está vendendo a Corsan. No próximo bloco a gente vai falar disso. E, enfim, aí é diferente. Vender para fazer caixa para pagar as contas é diferente de você vender para poder ter o investimento tecnológico. Beleza. Camila, intervalo é isso? Então vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos diretamente do estúdio da Acústica em Porto Alegre, na bairro Cidade Baixa. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Está conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível. Vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação com o que a gente falava, o pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Lennon falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Pra você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde pra você.
diretamente do estúdio da Rádio Acústica em Porto Alegre. Hoje quem está na mesa aqui é a Camila. Né, Camila? Tudo bem? Bom, seguimos aqui com o candidato Vicente Bogo, candidato ao governo do estado pelo PSB. E o primeiro bloco foi bem interessante. Discutimos fundo partidário, divisões, temos dinheiro, não temos dinheiro. E agora vamos para a segunda parte já. O candidato Bogo, a sua chapa tem uma mulher como vice-governadora, né, na sua chapa, né? E no seu plano de governo, como enfrenta a questão das mulheres? Então, tenho a alegria de contar com a Josiane Paz, que é aqui de Montenegro, que é filha de agricultores, mas que é professora, que trabalhou na assistência social do município, presidiu o conselho tutelar, foi candidata a vice-prefeita, foi candidata a deputada, e que está se formando em políticas públicas. Então, é importante eu ter comigo uma pessoa que tenha essa qualificação e que ainda é jovem, né, também ajuda a renovar as ideias e o espírito de trabalho. Nós contamos na nossa chapa majoritária, naturalmente, com um candidato ao Senado, que é o vereador Ferronato, de Porto Alegre, e duas suplentes, também duas mulheres, uma representando a diversidade da negritude, que é a Sani, aqui de Esteio, e a outra que representa o conjunto LGBTIQIA+, que é a Franciele lá de São Lourenço do Sul, certo? Então a gente tem 3 mulheres numa chapa de 5. São Lourenço é da Costa Doce, né, Camilo? Costa Doce. Isso aí, A Fabiane, digo, não a Franciele, a Fabiane, né, desculpe. E, enfim, então a gente está nesse trabalho. Em relação às mulheres, ou em relação a outros temas de discriminação e de violência, nós temos que agir muito firmemente, porque, primeiro, já está universalizado. O Sistema Único de Saúde não discrimina homem e mulher, certo? Nós já temos a universalização do ensino fundamental e médio, também não discrimina nem homem nem mulher. Tá? Mas nós temos discriminações reais e violências. Tá? Vamos pegar pela violência. Hoje, a violência doméstica contra a criança, que envolve todo tipo de violências, inclusive muito estupro, tá? Contra a mulher, que tem muita violência física e também estupro, e também contra os idosos, porque os idosos, sobretudo com mais idade, têm menos dificuldade de se proteger de algum familiar mais violento, ou que quer extorquir, ou quer usar o dinheiro da sua aposentadoria, essas coisas, ainda mais num tempo de dificuldade econômica. Já vi alguns casos. Já. Então, a gente tem esse ponto. Depois tem a discriminação normal que o mercado faz, que a sociedade tem, porque nós todos herdamos culturalmente uma maneira de se enxergar e de enxergar os outros, que ela trouxe junto esse viés discriminatório. Então, eu, no caso das mulheres, penso que, além dela ocupar o espaço dela no mundo da política, do mercado de trabalho, procurar uma remuneração que seja compatível por função igual à do homem, esses temas todos, eu penso que temos que trabalhar com os municípios para nós viabilizarmos mais casas de acolhimento, porque, no caso de violência, não basta eu só ter uma medida protetiva, eu preciso, às vezes, distanciar do agressor. Que a medida protetiva é só um papel, né, Bo? Que ele diz que não pode, mas... Esse é o ponto. Então, se eu consigo tirar ela e a criança de perto e colocar numa casa num outro município, já facilita a proteção. E no caso da medida protetiva, eu já estive há poucos dias reunido com a Júris, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, exatamente discutindo como é que nós podemos, e isso vamos ter que retomar à frente, da garantia de execuibilidade da medida protetiva, certo? Vamos imaginar uma situação que o homem seja o agressor da mulher. Tem alguns casos inversos também, não é? Mas, em regra, é mais agressão masculina contra o feminino. Então, se a Justiça concede medida protetiva, é porque houve ali alguma agressão significativa, né? Um risco iminente, efetivo. Mas se declara a medida protetiva e proíbe dele se aproximar, como é que eu vou controlar para ele não se aproximar? Aí, bom, talvez tenhamos que começar a pensar na hipótese dele de não fazer num primeiro momento, mas se ele descumprir, flagrado, por exemplo, colocar a tornozeleira eletrônica, né?
E a partir dali controlar a distância, o deslocamento do cidadão. Eu acho que o agressor não vai querer a tornozeleira eletrônica, então se ele sabe que o segundo passo endurece a medida, com certeza ele não vai brincar de se aproximar, descumprindo a decisão judicial. Então, são coisas que a gente está pensando para feito de dar mais garantia à mulher. Por outro lado, né, hoje a gente também diz assim, se a gente vai para a universidade, é muito provável que tenha até mais mulheres estudando na faculdade do que homens hoje. Sempre foi o contrário. Então, a mulher está com acesso à universidade, mas nós temos um gap, um problema grave, que é no ensino fundamental e médio. Mas aí não é só mulher, é geral. E o Rio Grande do Sul passa vergonha hoje, quando já foi o estado mais politizado, considerado a melhor educação, com a melhor formação. Hoje nós somos um dos estados com maior evasão escolar, com baixíssimo nível, qualidade de desempenho, de conhecimento das nossas crianças e jovens. No ensino médio teve um estudo que mostra que de cada 100 que terminam o ensino médio, no máximo 10, em média, sabem os conteúdos do ensino médio. Quer dizer que se ele sai dali e vai para a universidade, para a faculdade tem que voltar a ensinar as coisas do ensino médio, em vez de fazer aquela qualificação superior. É então, quase um retrabalho. Então o nosso sistema é um sistema que desperdiça dinheiro, desperdiça tempo, né, que fragiliza de ponta a ponta. Aí a universidade não consegue fazer essa recuperação. Então, nós temos que mexer profundamente no tema da educação, que é o ponto de partida. Eu penso assim, a educação é o que dá dignidade ao ser humano e com a formação profissional, tecnológica, dá a condição do humano ter o seu trabalho, de arrumar um emprego, ou dele ser um empreendedor, dele ser uma pessoa de iniciativa em qualquer campo. E se nós preparamos bem o nosso jovem também para desempenhar profissões, notadamente as de hoje e as do futuro, aí as empresas vêm mais facilmente de fora para cá, as que estão aqui ampliam seus investimentos aqui e com maior formação profissional também melhora a renda, porque a qualificação ela é fundamental. Veja só, nós hoje, segundo a CESPRE, segundo outras entidades aqui na área de informática, de TI, dizem que no Rio Grande do Sul tem pelo menos 5.000 vagas de TI abertas e não tem profissional para assumir. Mas é um mercado que mais cresce. Né? Correto. Tem 16.400, 600 vagas de programador de internet, que exige um pouco mais de formação, mas não tem pessoal para ocupar essas vagas com salários altíssimos para trabalhar de casa. Nem precisa sair de casa para trabalhar para uma multinacional brasileira ou do exterior, ou uma empresa local. Então, contraditoriamente, nós temos vagas de trabalho, mas não temos gente preparada adequadamente para isso. Então, mexer na educação é o conjunto. Desenvolver a pessoa enquanto humano, enquanto pessoa, para ela descobrir o próprio valor e, de outro lado, auxiliá-la a ela caminhar na vocação dela de desenvolver uma atividade produtiva na sociedade. E, com isso, diminuir a violência também. Porque se na escola, lá no ensino fundamental, a criança aprende a respeitar uma a outra como igual, o menino a menina, menino ao menino, né? Se você faz isso, quando adulto, provavelmente vai ter menos reação agressiva, certo? Então, a escola, além da família, é um local que se deve trabalhar o tema da violência, antecipando-se ao problema futuro, que parece, na atualidade, se agravar continuamente. O candidato Bogo, no seu plano de governo aparece uma frase: nosso maior compromisso foi e sempre será com a cidadania e com a democracia. Qual a sua visão da participação popular no governo quando a Assembleia retira o plebiscito, né, e termina de privatizar a CE e também briga para privatizar a Corsã, sem consultar o povo que também estava na Constituição do Estado, né? Vamos por partes e breve. Primeiro, eu sou uma pessoa com formação humanista, me considero um humanista, um político humanista. Há outros, deve haver outros, mas eu tenho essa formação. O que é o humanismo? O humanismo é uma visão de mundo, visão de vida, de ser, que entende que
a vida está em primeiro lugar, a pessoa está em primeiro lugar. Portanto, o que baseia, dá fundamento a toda a política tem que ser o desenvolvimento e o crescimento da pessoa, e da pessoa, no caso da sociedade. Então, nesse sentido, casou muito bem a minha vinda ao PSB, porque o PSB é um partido socialista. O ismo, né, socialismo, o comunismo, o liberalismo, o capitalismo, o ismo sempre traduz uma ideologia. No nosso caso, o ismo de socialismo e de social. Então, o PSB é um partido de centro-esquerda, que a gente diz que é um partido de bem-estar social. A partir disso, então, também o PSB é um partido que se declara democrático-humanista. Coincide que também nos documentos do partido se prevê esta visão do humanismo. Então, é um partido que trabalha a pessoa. E a organização social é fundamental, porque sem gregariedade social, sem organização social, cada um disperso para um lado, imagina como é que o governo vai dar conta de cuidar? Não dá. A comunidade pode ajudar, sim, a resolver muitos problemas. A comunidade organizada, como cooperativas, como sindicatos, conselhos, associações e tantas formas de organização popular são fundamentais. Então, eu digo assim, eu, candidato a governador, e sendo governador, vou abrir um diálogo direto e constante com o movimento social, com as entidades, também empresariais, também sindicais, com as universidades, no sentido de construirmos o máximo de sinergia para facilitar a solução dos problemas que não estão na mesa do governador, estão lá na vila, na comunidade, no interior, né, estão na casa de cada um. Vamos pensar o tema da fome. Como é que o governo vai resolver o problema da fome, ele tendo que servir comida em todo o Rio Grande do Sul? Não consegue. Mas se o governo tem uma parceria com os municípios chamam as suas organizações locais e fazem, pelos seus instrumentos, uma identificação dos que estão necessitando, nós podemos colocar à disposição, por exemplo, as escolas estaduais para servir de local para fornecer refeições onde é necessário. Mas daí a comunidade se mobiliza. Como existem muitos mobilizados e fazendo independente de governo, fazem por uma consciência social, por uma consciência humana. Então eu vou fortalecer, vou trabalhar muito na direção da organização popular e na parte do desenvolvimento econômico, sobretudo também as cooperativas, porque as cooperativas conseguem fazer a escala a partir do pouquinho de cada um. A cooperação é isso, a soma de muitos faz a força que um não arrebenta, um não consegue derrotar. Então, é fundamental isso aí. Agora, a Constituição Estadual não tinha a previsão de plebiscito, de referendo, de consulta para as empresas estatais. Foi feita uma emenda, num determinado momento, cujo autor, inclusive, se não me falha a memória, foi o deputado Vieira da Cunha, quando era deputado, que propunha que para poder privatizar Banrisul, Corsã, CE, as grandes empresas, deveria consultar a população. Isso foi sempre visto como um impedimento, porque as corporações vinculadas, naturalmente, trabalham contra, aquele impedimento era um impedimento permanente. Então, o atual governo propôs para a Assembleia e retirou de lá aquela obrigação que foi posta. Não nasceu na formação da Constituição, foi posta depois e depois foi tirada. Eu não proponho recolocar isso lá, mas eu me proponho a fazer consulta popular continuamente através das ferramentas disponíveis hoje em dia. Hoje, pela internet, eu posso abrir uma página de um tema, explicar o tema, abrir do lado ali um chat, um lugar das pessoas discutirem e junto ali, depois de um período, abrir um sistema de votação. Mas o senhor não acha que isso deixa de pressionar os seus deputados, o eleitor, porque derrubaram o plebiscito e agora começam a privatizar muito mais? Sim, quando derrubou o plebiscito, quem votou a favor devia pressupor que ia para esse caminho, certo? Então, é isso que eu digo. Quando foi colocado na Constituição, foi para impedir a privatização, certo? Não foi para garantir a participação popular. O discurso até podia ser aquele, né? Mas não, foi para impedir, porque se sabia que colocando na Constituição não haveria chance de aprovar perante a população a privatização, por exemplo, da Corsã, do Banrisul, por exemplo. Mas o senhor não vai propor, caso ganhe, então, a volta do plebiscito? Que eu não vou privatizar. Não, mas o senhor não... Não, vamos lá. Não, propor de volta não faz sentido. O que sobrou para privatizar? Não faz sentido, não tem mais praticamente empresas para privatizar, a não ser o Banrisul. E a Corsã, o atual governo, quer terminar de privatizar até o fim do ano.
né? Se eles tiverem êxito, já não dá nem tempo de propor que não terá mais alternativa. Então, vai sobrar algumas entidades aí, vai sobrar talvez a EGR, o DAER, né? Que não faz nem sentido, que não são empresas de economia mista, não são essas coisas. Então, e Corsã e Banrisul o senhor não pretende privatizar? Não vou privatizar. Por quê? Qual é o problema que querem privatizar o Banrisul? Alguns dizem assim, o Banrisul valia 10 e agora vale 4. É melhor vender logo antes que o preço caia mais ainda. Mas eu pergunto para o empresário, se tu tem uma empresa que vale 10, as tuas ações caem para 4, tu vende? Ou tu espera melhorar um pouco o preço? Tu toma medida de gestão, etc., para melhorar, para não jogar fora... Para valorizar, né? É óbvio. Então, mesmo aquele que quisesse privatizar, teria que ter o mínimo de senso de não entregar de graça. O lucro do Banrisul, por exemplo, do último ano, se repetido por 5 anos, ele paga o valor do Banrisul em 5 anos. Então, se eu vou privatizar o Banrisul hoje, nas condições atuais, em 5 anos, aquele que compra, ele paga o banco e tem um banco de graça. É que nem a CE agora, teve lucro. A mesma coisa no caso da CE Transmissão. Transmissão. Né? Venderam por uns 3 bilhões e 100, 200, não me lembro bem quanto foi, e deu quase 1 bilhão de lucro no primeiro ano. Então, desse modo, em 3, 4 anos, 5 no máximo, tá paga toda a estrutura que a CE demorou décadas para construir, para fazer. Não é? Esse é um erro. Então, o gestor tem que ser mais criterioso na hora de definir essas coisas. Agora, por que eu não vou privatizar o Banrisul só por causa disso? Não. Porque o Banrisul não é para ser um banco comercial. Ele não tem que estar ali disputando com o Bradesco, com o Itaú, com o HSBC, né? Ele é um banco que ele é do Estado, logo ele teria que ser um agente de promoção de desenvolvimento do Estado. Agora, problema, o Estado não tem projeto de desenvolvimento. Então, o governo não consegue definir o que o Estado vai financiar. Se eu não organizo um plano de desenvolvimento para o Estado, eu não sei o que eu faço com o banco. Se não tenho esse plano de desenvolvimento regional e local, qual é a ênfase que eu tenho que dar para a educação? Onde é que é mesmo que eu tenho que preparar a formação para, por exemplo, TI, para programação? Onde é que eu tenho que preparar para a indústria de alimentos? Onde é que eu tenho que preparar para o setor metal mecânico, para o setor moveleiro, para o setor portuário, lá embaixo, né, do polo naval, e assim por diante? Enfim, os polos tecnológicos da PUC, da Unicinos. A ausência de um plano, que já vem de longe isso, por parte do Estado em relação ao futuro, faz com que o Estado faça remediação. Aqui, ali, manda dinheiro, começa uma obra, paralisa outra, não é? E nós não saímos do buraco, do lugar que nós estamos. Então, o Banrisul, sim, tem que ser esse instrumento que vai ajudar a promover o desenvolvimento, a microempresa, a promover a agroindústria familiar e outras iniciativas, especialmente as de menor volume, porque as grandes nasceram pequenas, em geral, nasceram pequenas. Né? Temos que trabalhar em cima disso. Então, por isso que eu vou preservar o banco. Eu reconheço, o banco hoje ele tem acionistas. O acionista do banco quer ter lucro. Se ele não tem lucro na sua ação, ele vai vender. E se ele vai vender, daqui a um pouco todo mundo vendendo, cai mais ainda as ações. A não ser que o governo compre para pegar de volta por um preço menor o que ele vendeu antes, em termos das ações que foram vendidas, correto? Mas não penso que é por aí que tenha que se seguir. Eu quero que o banco dê lucro, sim, porque o acionista tem que ter o seu lucro. Inclusive, o Estado é acionista. É majoritário, né? Uma parte vem para dentro do governo, correto? Mas o lucro que o banco tem que ter não tem que ser um lucro equiparável aos bancos privados. Tem que ser um lucro que venha... Como lucro primeiro é o emprego, a geração de riqueza, de renda que ele faz em todo o Rio Grande. O Banrisul, infelizmente, não se apercebeu, ou quem geriu não quis ir para o caminho, descuidou e perdeu muito da sua clientela diversificada, dos micro e médios empresários, dos produtores rurais. E quem é que ocupou o lugar? As cooperativas de crédito. Então veio o Sicredi, agora veio o Bancob para cá, já cresceu bastante a Cressol. Então, o sistema cooperativo aproveitou esse cochilo de longos anos, um longo cochilo do governo, e cresceram. E estão ajudando a nossa economia, porque as cooperativas elas reinvestem no local. Elas não têm o mesmo lucro dos grandes bancos. O senhor, até o início do ano, estava no PSDB, que era o partido atual governo, né, do Eduardo Leite, né? E qual a sua atual avaliação do governo do Eduardo Leite?
Bem, eu penso que ele fez algumas coisas interessantes, boas, no sentido de tentar procurar fazer o equilíbrio fiscal, embora ele comemora o resultado do equilíbrio fiscal que não decorre de uma ação administrativa, mas decorre de 2 outros fatores. Que o governo federal mandou bastante dinheiro para cá na pandemia, para ajudar nos investimentos, e ele usou para botar em dia a folha de pagamento, e porque a inflação fez o crescimento da nossa economia, certo? Então, aí eu faço a minha crítica. Então, de fato, o atual governo não conseguiu quebrar essa situação que o Estado continua altamente endividado, não só com a União. O Estado deve 15 bilhões de reais em precatórios. Não é para pagar tudo em poucos dias, mas em 9 anos, tem só 9 anos para pagar isso. Então tem que pensar que é mais de 1 bilhão ao ano, 1 bilhão e meio por ano. É 1 bilhão e 800. Tá? Que tem que colocar ali nessa conta, sem contar o que vem ainda de passivo, que vai ser julgamento, não é que parou de ter julgamento de precatório. Tá? O Estado não está cumprindo o 1,5% constitucional para a pesquisa e desenvolvimento, para ciência e tecnologia. O Estado não está investindo o 0,5% previsto do orçamento para financiamento de bolsas a estudantes carentes em escolas de ensino superior. Tá? O Estado não está pagando a dívida nesse momento, vai começar a pagar o ano que vem, em julho. Isso é um problema que deixaram para o próximo governador, né? Vai ficar. Por causa que foram lá, retiraram e eliminaram, caiu automaticamente, né? E o governo que tinha tido até julho 4,5 a 5 bilhões de reais de superávit por causa da inflação, pelo crescimento dos preços de combustíveis, de energia elétrica, né, essas tarifas, com a intervenção federal no ICMS fixando em 17%, o Estado vai fechar o ano com praticamente 2,5 milhões ou mais, bilhões e meio ou mais de déficit, de perda, que poderá até ser compensada esse ano, nem se sabe como é que vai ficar, mas ela será uma perda permanente, e é isso que justifica que eu possa reabrir a discussão com o governo federal. Significa que se 2,5 em 6 meses, o ano que vem é 5 ou mais. Tá? E aquele que foi 4,5 já não será mais 4,5. Se eu reduzir os 2,5 da perda, vai sobrar 2. Então eu vou ter 2 de ganho e 5 de perda. É muito provável que o ano que vem já o novo governador feche o ano deficitário. E, por incrível que pareça, o governo assinou um regime de recuperação fiscal, que eu não sou contra em si assinar, mas com cláusulas restritivas, 15 cláusulas restritivas de possibilidade do governo ter autonomia no Estado, um regime que é controlado por 2 membros do governo federal e 1 do Estado, então nos tornamos um território federal. Né? Está previsto lá, inclusive, a possibilidade de intervenção federal no Rio Grande do Sul, formal, né, caso o Estado não faça cumpra o equilíbrio, correto? E com esse desequilíbrio da intervenção federal, eu digo assim, a situação está hoje muito, muito complicada. Vendemos o Estado, praticamente. E por outro lado, você tem demanda reprimida de salário de mais de uma década, os servidores querem melhoria, os prestadores de serviço do SUS querem melhoria, o pessoal do IP quer receber, o IP está com uma dívida, o Estado está com uma dívida de quase 1 bilhão de reais com o IP, né? O IP também está deficitário no sentido que ele não tem receita para cobrir sua despesa, é uma outra questão a ser resolvida. Significa dizer que nós estamos diante, sendo realista, não catastrofista, né? Sim. Sendo realista, a situação econômica do Estado não foi resolvida, lamentavelmente. Essa é a crítica que eu faço ao atual governo. Camila, quer ir agora? Podemos ir agora? Seguimos? Não, mas é que daí eu vou entrar no tema da educação. Vamos para o intervalo, então? A diretora aqui, a gente negocia com ela. Tem que fazer isso, Bogo. Tem que negociar com as pessoas, entendeu? Eu vou conversar, eu vou dialogar. Se a gente não conversar, não negociar... Eu vou negociar, vou dialogar, e com toda a franqueza, como sempre fiz. A minha linha filosófica é a seguinte: se algo que alguém quer, eu posso atender, posso fazer, por que eu não faço? Faço. Se é algo que eu sei que não dá para fazer, por que eu fico enrolando? Digo, e a pessoa vai atrás de outra solução. E se o assunto precisa ser examinado, vamos examinar, mas não vamos esperar terminar o governo. Né? Vamos acelerar para ter uma posição. Se dá, resolver, resolve. Se não dá, avisa. Não dá.
Não vamos enganar ninguém. Estive até numa entidade, há pouco me perguntaram, mas o senhor vai fazer o plano de carreira ou vai dar o reajuste que o governo prometeu? Digo, olha, eu não vejo sobra financeira para te garantir que eu vou te fazer, então não posso te prometer. Mesmo que eu não receba um voto, mesmo que eu perca todos os votos de vocês, porque senão eu teria que mentir 2 vezes. Te mentir agora que eu vou dar, sabendo que não vou, e te mentir depois para achar uma desculpa por que eu não te dei. Que não deu. Então não é sério, né? Se mentir uma vez já é ruim, imagina 2. Imagina 2, aí tem que se explicar ainda, né? Bom, vamos para o intervalo e já voltamos. A Rádio Acústica FM para toda a Costa Doce. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Está conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível. Vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação, muito a gente falava, o pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Lennon falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Pra você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde pra você. Muito boa noite, estamos de volta para toda a Costa Doce, Porto Alegre, 24 horas. Sabe quanto é que a gente está atingindo, mais ou menos, Camila? 8 milhões de pessoas, Camila. É muita gente. Eu me surpreendo comigo mesmo. Esse dia eu estava na fila do pão, mas eu te conheço. E a minha mãe disse, é ele sim. Eu digo, mãe, não faz assim comigo. Se ficar muito famoso, pode ser candidato. Não, Deus que me livre. Deus que me livre, tem que estar passando por isso, respondendo esse monte de pergunta. Eu gosto de perguntar. O tema da educação, né? Sim. O eixo que trata da educação no seu plano de governo diz assim, educação integrada às culturas, às novas tecnologias e ao mundo do trabalho. Quais são as principais propostas para a educação? Depois tu vai me perguntar de saúde, imagino, também, né? Ah, tá aqui? Tu tá vindo uma por uma, né? Tá. Sobre educação, eu já comentei um pouco sobre o Estado, a situação grave que a gente está, de evasão escolar. Eu acho que é o tendão de Aquiles do atual governo, viu? De desânimo. Hoje nós temos um problema sério, de boa parcela, se fala em 30% das crianças com depressão, as familiares, mesmo servidores públicos, professores, não só da educação, de outras áreas. Há um enorme desafio para dar um acompanhamento psicológico e temos que pensar nisso também, né? E junto tem toda a desmotivação decorrente da falta do governo fazer uma valorização também do ambiente da escola. Porque hoje, o que atrai uma criança para a escola se ela tem o celular, o computador, a televisão colorida em casa, e se a escola tem lá, às vezes, um equipamentozinho, não tem internet, ou funciona mal, não tem um lugar para ela praticar esporte, se a escola está pichada ou mal, ou 2 anos de pandemia, não fizeram nem a reinstalação elétrica de várias escolas, nem isso. Abandonaram as escolas? A educação está abandonada hoje, no meu modo de ver, né?
Então, nós temos que trabalhar desde a formação permanente dos professores para eles serem mais competitivos, inclusive na utilização das ferramentas modernas, junto com os alunos. Temos que qualificar a escola para ser um local aprazível e, sobretudo, no caso do Estado, que a obrigação nossa é mais ensino médio, tem algumas escolas de ensino fundamental. O ensino fundamental é basicamente municipal, mas no caso do ensino médio, ainda o problema é que o jovem ele vai para a escola e se pergunta, tá, mas e daí? Daqui a 3 anos o que eu faço? Ele não tem perspectiva de passar num concurso para entrar numa universidade pública, ele não tem perspectiva de um trabalho, então nós temos que mudar tudo isso. Eu penso, por exemplo, em começar das escolas maiores às menores, ou por outro critério mais adequado, começar a instalar nas escolas laboratório de ciências, laboratório de informática, colocando internet, Wi-Fi, laboratório de mecatrônica, de acordo com a vocação de cada região, de tal maneira que ali, então, o jovem, entrando no sistema de educação integral, na chamada escola de tempo integral, ou, vamos dizer assim, de turno inverso. Eu sou um aluno do CIEP. Então, eu sou um dos alunos do CIEP. Isso é importante, né? Você ter escola do tempo integral, ou do turno inverso, se quiser chamar. CIEP Paraíba, na Zona Sul de Porto Alegre. Então, tu tem um turno que tu vai estudar as disciplinas tradicionais, e no outro turno você vai fazer esporte, você vai fazer integração, pode estudar música, pode estudar teatro, outras coisas. Eu estou até conversando com os tradicionalistas para atrair para dentro da escola, ou as escolas aí para dentro do CTG. Nós temos 800 galpões do tradicionalismo no Estado, muitos em dificuldade até de manutenção. Por que não podemos usar esses galpões para também criar mais um estímulo dos nossos jovens, a dança, aquela disciplina, a formação que é própria, não é, de um CTG, ou o CTG também chegar na escola. Quer dizer, a escola tem que ser um lugar aprazível. E se o jovem tem ali uma formação técnica de alta qualidade, ele acessa qualquer trabalho na sua área. Ah, mas não temos técnicos suficientes. Bem, então vamos conveniar com as universidades, ver se elas têm, formar núcleos para o curso de tantas turmas ou alunos no lugar A, de outro curso no lugar B e no C. Talvez tenhamos que trazer gente do exterior para nos ajudar a fazer isso em algumas disciplinas, em algumas áreas do desenvolvimento. Talvez nós possamos ter um programa para fazer intercâmbio ou até mesmo encaminhar jovens nossos, os que mais se destacarem, para ir para o exterior, fazer um curso e voltar com preparação superior, não é isso? Ou seja, a obrigação se eu pago para ir, ele é obrigado a voltar e ficar um tempo. É a contrapartida. Eu não quero o dinheiro de volta, eu quero que ele seja útil e funcional para a comunidade, para as empresas. Então, a educação ela tem que ser também a base do desenvolvimento. Eu faço junto tudo isso aí. Como te disse, é fundamental nós mexer nisso. Mexer no ambiente todo. Chamar, inclusive, os pais e as comunidades. Quando eu falo das comunidades, a escola tem que ser assumida pela comunidade. Não é possível que a escola está ali e todo mundo que está na volta não tenha compromisso com aquela escola. As empresas que estão ali na volta, ou aquelas que empregam as pessoas que saem daquela escola, não têm compromisso com a escola. Não, eu tenho certeza que muitos empresários estarão dispostos a serem padrinhos de escola, né? Para dizer assim, bom, eu vou cuidar do esporte naquela escola, eu vou garantir a pintura daquela escola, eu vou cuidar do jardinamento daquela escola, né? Então, o que falta é isso, é diálogo, é conversar, e a sinergia que eu digo é essa. O governo põe um pouco, né, e a comunidade põe outra parte. O senhor falou agora em buscar gente com áreas mais técnicas, universidades, mas no seu plano não aparece nada sobre a UERGS. O senhor tem alguma ideia para a UERGS? Infelizmente não foi escrito, mas eu estou falando desde o primeiro dia. A UERGS é a nossa universidade estadual. E eu entendo que, para fazer essa formação tecnológica, é a UERGS que tem que vir para cá. Eu quero que ela se converta progressivamente no que eu chamo de Universidade Tecnológica do Rio Grande do Sul, ou de formação técnica e profissional de alta especialização. Deixando, se for necessário, aqueles cursos de português, de ciência, matemática, de física, para as instituições de ensino superior fazer, comunitárias. Até porque a Constituição me diz que eu tenho que pagar a bolsa de estudo para alunos. Se eu vou pagar a bolsa de estudo, fazemos um acordo
eu ponho dinheiro para botar mais aluno ali para dentro e você absorve toda essa demanda para cá e prepara meus professores para a rede estadual ou municipal, não é isso? Sim. Tá? Então, a UERGS poderia se concentrar mais nessa parte da formação especializada e, através dela, buscar esse pessoal de fora, pessoal das outras instituições, né, e organizar os programas de intercâmbio, tudo isso a mais. Então, a UERGS, no nosso governo, vai ser fundamental, vai ser muito importante, eu penso. Isso equivale a dizer uma valorização da UERGS, é um upgrade da UERGS. Não é absolutamente qualquer coisa que vá para desmontar a UERGS, ao contrário, é para torná-la um ponta de lança do nosso desenvolvimento. Certo. Bom, agora vamos ao tema da saúde, então, Bogô. Sim. Quais são as principais propostas para a saúde do Estado hoje? Bom, me permita destacar que eu fui, além de vice-governador, antes disso fui deputado federal constituinte em 1987-91. Sou, aliás, o único candidato a governador que foi deputado federal constituinte, que participou da elaboração da nossa Constituição Nacional, da Constituição Brasileira. E lá eu trabalhei vários temas, um deles foi a conquista da aposentadoria aos 55, 60 anos para o homem e a mulher rural, né? O reconhecimento da mulher trabalhadora rural, um salário inteiro de aposentadoria. Então, todo esse povo aí rural que tem aposentadoria de um salário mínimo de 55, 60, foi o resultado de uma liderança que eu fiz lá na Constituinte. Mas um segundo tema que eu me dediquei muito e apoiei foi a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque até 88, não havia atendimento gratuito para os pobres. Não havia, para ninguém, na verdade. Né? Tinha que ter um Então, INPS, né? O agricultor aqui, pequeno, da Costa Doce, da encosta, do fumo, da batatinha, das coisas que produzem aqui, até mesmo alguns pequenos do arroz ou de pecuária, se adoecesse, tinha que vender alguma coisa. Lá na costa do Uruguai, pelo outro lado do estado, perto da Argentina, eu vi quantas pessoas que tinham 5, 6 hectares, viviam naqueles morros, plantando para subsistência, quando adoecia, tinha uma juntinha de boi, tinha que vender a juntinha de boi para poder pagar hospital e médico e tratamento. Não é? Com o SUS, não. Todo brasileiro passou a ter direito igual de assistência, de ter consulta, de ter exame, e foi com o tempo passando as cirurgias, inclusive cirurgias muito especializadas, e depois até o medicamento. Então, o SUS é uma coisa muito importante. Claro, na medida que o SUS foi atendendo mais e mais brasileiros, hoje de cada 100, 84 são atendidos pelo SUS, os outros por planos de saúde, que eles são pagos, as pessoas que mais podem pagam, né, para ter um atendimento diferenciado, vamos dizer assim, quarto privativo, aquelas coisas, né, consultas a qualquer hora, não depender de fila, de nada. O SUS, por conta da quantidade de atendimento que ele faz, já não tem mais dinheiro suficiente para bancar a conta. Então, o SUS está um pouco endividado. Assim como o IP também, né? Assim como o IP do Estado. Temos que salvar o SUS e, por conta dessa dificuldade, o SUS acabou não conseguindo manter em dia, e a pandemia atrapalhou mais, a lista de pedidos de consulta e de exames, certo? Então, no Rio Grande do Sul, hoje, se estima que exista mais de 250 mil pessoas na lista de espera para consulta e exame. Isso segundo estudos da FAMURS em 133 municípios, né? Uma projeção feita. Para resolver tudo isso não é fácil. Suponha que a metade desse público tem que fazer uma cirurgia, tem que ter internação. Quanto é esse o custo? O SUS não tem como bancar hoje. Por isso a fila foi se esticando. Nós temos, então, que resolver esse problema. A primeira coisa que eu vou cuidar, junto com os prefeitos, já estou conversando com alguns hoje, eu conversei com o Teotônia, hoje encontrei o pessoal de Santiago, ontem visitei o prefeito Melo de Porto Alegre para saber a situação e assim por diante. Esse é um ponto que eu vou trabalhar para resolver o mais rápido possível. Se houvesse dinheiro, você resolveria em 90 a 120 dias no máximo. Mas como não tem dinheiro, eu tenho que ter o cuidado para que não haja a autorização de muitos exames que não são necessários, de cirurgias que não são necessárias, são evitáveis. Não é? A gente vai ter que ter uma maneira de controlar isso. E a maneira que resolve bem muitas coisas no nosso Estado é a atenção básica, o que o pessoal chama da atenção primária à saúde. As equipes de família, o posto de saúde, né, o agente comunitário,
a visita na família, ou seja, todo aquele acompanhamento. Outra coisa, nós já temos no Rio Grande do Sul pelo menos 20% da população com idade acima de 60 anos, inclusive eu já estou acima. A maioria tem algum tipo de problema de saúde, ou pressão alta, ou tem diabetes, ou tem uma dor aqui ou ali, não é isso? Sim. Então, se eu pegar 20% da população que tem algum tipo de problema, ele vai precisar, mais de uma vez ao ano, ele acaba indo procurar assistência no SUS, certo? E a gente tem que começar a pensar como lida com essa pessoa de mais idade. Então, é claro, eu acho que o SUS pode melhorar muito a gestão e diminuir um pouco o seu gasto, incorporando novas tecnologias, como você mencionou aqui antes, por exemplo, telemedicina. Né? Nós podemos fazer ali um trabalho pela telemedicina. O cidadão liga lá, eu estou com tal problema, ele vai ter uma pré-consulta com um enfermeiro ou alguém ali do posto, ele avalia, não, isso precisa ter um especialista, passa o telefone para um especialista que vai fazer a consulta. Mas tudo tem que passar por uma triagem embaixo, né, da base, para evitar também fraude, que às vezes acontece, né, também faz. E, por outro lado, temos que pensar em remunerar melhor certo serviço do SUS, porque o SUS paga pouco, né, por vários serviços. Paga, mas está pagando pouco. Uma consulta hoje está pagando R$ 4,90, R$ 5,00 para o médico. Daí o médico não quer atender, né? A não ser que ele seja contratado do município ou do estado, onde ele tem um salário fixo maior. Sim. Porque ele teria que fazer muita consulta para ter um salário mínimo razoável, um salário bom com esse preço. A gente compreende isso, não é? É claro que o SUS dá muita clientela para os médicos, também isso é verdade, não é? Diminui aquela pendência. No seu plano de governo ali, o senhor também diz que a ampliação de serviços hospitalares, essa seria uma parceria pública-privada, seria com aumentar hospitais? Bom, eu dizia no começo que o meu foco é as pessoas, certo? É o bem-estar da pessoa. Então, eu tenho que construir o máximo de soluções que facilitem a vida das pessoas. De preferência que, se ela precisar, se puder, não saia de casa, certo? Já faz tudo dali, eu dou trabalho. Né? Não faz sentido ter essas filas que a pessoa chega às 5 da manhã ou 4 da manhã num posto de saúde para pegar uma ficha para ser atendido no final da tarde. 6, 8, 12 horas depois. É uma judiaria. Pessoas de idade, pessoas deficientes, pessoas com dor, né, passando fome aquele dia até ali. Sim. Né? Então, esse tipo de coisa não é admissível mais. Então, temos que utilizar, seja por telemedicina ou por outros mecanismos, e eu já verifiquei lá com Santa Rosa, por exemplo, com o meu amigo Benvenu, que é médico sanitarista, eles lá fizeram uma solução, tem outros municípios que fizeram também, uma solução que ninguém espera mais que 2 horas para ser atendido. Né? A pessoa chega ali, sem avisar, sem nada, eles têm uma forma de atendimento bem rápido, comparando ao geral. Né? O ideal é que pudesse ser atendido na hora, mas a gente sabe que se chegar muita gente numa hora só e tem um médico, ele não pode fazer milagre, não é isso? Sim. Por isso que o agendamento de consulta ainda é um bom sistema. Não é? Mas o fato de alguém agendar, aquele que não agendou porque não sabia que ia precisar, se ele precisar, ele tem que ir lá para um socorro, né? Tem que ir lá numa situação emergencial. Então, é compreensível que tenha atendimento do não agendado também, porque ele não... É o surpresa. Surpresa, é a surpresa. Então, nós temos que nos organizar para isso. Como é que a gente pode melhorar tudo? Conveniando com os hospitais, com as clínicas. As clínicas, por exemplo, geralmente as clínicas e hospitais estão super lotados de dia, mas à noite nem sempre estão ocupados. Os seus equipamentos estão ociosos. Então, os exames podem ser feitos à noite. Né? Pode ser no fim de semana, quando não tem grande fluxo, mediante agendamento. Significa que o hospital, que em vez de fazer 100 exames, se ele pode fazer 150, ele ganha 50. E fazendo à noite, ele não precisa ligar, desligar várias vezes ao dia. Ele já está com o equipamento ali ligadinho, está aquecido, ele já vai embora, não esforça demais, em vez de concentrar tudo aqui. O cidadão trabalha de dia, ele vai ali, faz seu exame, sua consulta à noite, compreende? Né? Dá para administrar a distribuição dessa clientela que necessita de atendimento da saúde. Né? Eu acho que dá para fazer muito mais com o SUS do que se faz hoje, com certeza, e melhor. Agora, pegando em termos de SUS e de desenvolvimento, eu estou querendo trazer para cá, não sei se eu falei no início, a proposta lá de criar um polo de desenvolvimento industrial de saúde, porque o Estado tem potencial para isso.
o governo Sartori havia feito um convênio com o Medical Valley de Nuremberg, na Alemanha, para tentar implantar aqui um polo de desenvolvimento industrial de alta tecnologia em saúde. Nós já temos desenvolvimento de alta tecnologia em outras coisas, por exemplo, aeroespacial. O Rio Grande do Sul já ajudou a construir o avião Bandeirante. O Rio Grande do Sul construiu toda a chamada aviônica do DC-10, DC-130 da Embraer, que é famoso hoje, né, mundo afora. Né? Então, a gente tem aqui, sim, pontos de excelência. E por que não podemos ter de saúde? Por que não temos produção de vacina aqui? Por que se parou de produzir remédio do Lafers, que havia o laboratório do Estado, que foi desativado? Por que não podemos desenvolver outros equipamentos? Hoje já se desenvolvem alguns eletroeletrônicos, próteses, essas coisas todas. E se a gente desenvolver isso, é alta tecnologia, é alto valor agregado, é salário bom, não é isso? E podemos talvez até exportar, ao invés de nós estar importando como é hoje, e o dinheiro gira aqui em vez de ir embora. Então, é possível fazer tantas coisas vinculando aí, resolvendo o problema da saúde e, ao mesmo tempo, promovendo o desenvolvimento. Eu tenho mais 2 perguntinhas aqui, Camila. Vou tocar aqui rapidinho. Vamos lá. No seu governo, qual o papel do servidor público? Qual a importância dele no seu governo? Sabe que ontem houve um servidor público numa reunião que eu tive, né, com um grupo de sindicatos, que me perguntou: o senhor acha que o Estado acabou? O senhor acha que ainda vamos precisar de funcionário público? Claro que vão precisar, porque o que é o Estado? É a estrutura que é responsável por fazer o gerenciamento dos vários interesses dentro da sociedade. A política faz isso, na verdade, mas a organização específica se chama Estado. O Estado tem os 3 poderes, o Estado tem as polícias, o Estado tem o sistema de saúde, de educação, né? O Estado, portanto, não vai desaparecer. Mesmo aquele que fala de Estado mínimo, eu faço uma pergunta e já cai por terra o argumento do cara. Ah, Estado mínimo? Ok, então o Estado não tem que se meter em nada. Ah, ok. E na pandemia, quem foi que bancou? Foi as empresas? Quem tinha que cobrar, né? Foi os capitalistas? Não, é o governo que teve que vir lá, arrumar, botar dinheiro, comprar vacina e pagar o hospital, certo? Então, tem aquela hora que o Estado tem que estar muito presente, mas tem aquela hora que ele não tem que se intrometer, certo? Então, o Estado tem que ser o necessário. Nem tanto para lá, nem tanto para cá, mas quando ele precisa estar ali, ele tem que estar. Ou seja, o Estado tem que ser um colaborador, vamos dizer, menos prestador e mais garantidor que vai ter o serviço. O Estado não tem dinheiro hoje para tapar buraco de estrada, então o que ele faz? Concessão. Então tem que fiscalizar a concessão, tem que fazer uma boa concessão, para que não fique caro o pedágio. É isso? O Estado tem que garantir que quem vai tem segurança, tem sinalização, são cumpridos os contratos. O Estado apoia as empresas com o Fundopem, mas o Estado depois ele acompanha para ver se o camarada cumpriu o contrato que ele assinou ou deixa correr e o camarada está sonegando o tributo. O Estado tem que ser aquele que garante que a coisa funciona como ela é definida dentro do nosso sistema democrático. Esse é o fato, né? Não sei se eu te respondi. Respondeu. E a última pergunta, nós encerramos, que a Camila já está me dando braba ali, como o senhor pretende implantar a gestão participativa no seu governo? Então, eu não sei se vou reunir, dar um nome único ou não, mas aqui no Estado até isso serviu para controvérsia, né? O tal do orçamento participativo e a consulta popular, né? A consulta popular era uma providência adotada pelo Estado, junto com os Coredes, e o orçamento participativo ficou como fosse uma iniciativa do PT ou da Prefeitura aqui no Estado, né? Aqui em Porto Alegre. Mas, na realidade, o orçamento participativo foi implantado a primeira vez no Estado em Pelotas, pelo ex-prefeito de lá, né, que era do MDB na época e depois até foi do PSB, né, que era o Bernardo de Souza, certo? Depois, claro, Porto Alegre copiou e fez um marketing, ficou como se fosse uma coisa de um partido. Uhum. Mas orçamento participativo, consulta popular, ao final significa dizer o seguinte: eu tenho tanto dinheiro para aplicar, eu gostaria de aplicar nisso, porque eu vejo que as prioridades são essas. Mas talvez a sociedade possa achar que a prioridade tem que ser outra. Então tem que consultar a sociedade.
eu tenho dinheiro para fazer 5 coisas e a sociedade quer 10. Quais são as 5 que eu vou fazer primeiro? É verdade. Então, a consulta popular ela é interessante nesse sentido, porque ela condivide, não é isso? Ela compartilha a responsabilidade da decisão. De certo modo, até um conforto para o governo, porque daí ele não tem o desgaste de ter tomado uma decisão sozinho. É certo que na democracia de massa, em que todo mundo vota sem ter uma formação e tal, pode ocorrer que a massa escolha um político ruim, né? Escolha uma decisão ruim. E acontece. Acontece. Então, a gente tem que procurar ver como é que trabalha para evitar isso. Então, eu quero fazer uma espécie de consulta popular permanente, usando a plataforma específica atual ou futura, o desenvolver do Estado, né? E trabalhar junto com os COREDs, trabalhar junto com as entidades que têm interesses, associações, universidades, empresariais, sindicais, de tal maneira que a gente vá construindo um modelo que não seja burocrático, que não enjoe a pessoa de tanta reunião, mas que seja funcional. Eu dizia que o Estado precisa ser útil e funcional. Eu, quando vou tomar uma decisão, eu aprendi isso. Eu me pergunto, isso que eu vou fazer é útil? Ou seja, serve para alguma coisa? Sim. 2, é funcional? Ele dá a resposta que eu quero? Ele dá o resultado que eu quero? Eu comparo até, ironicamente, com panela, não é isso? Uma panela é boa, não é isso? Porque eu posso guardar coisa nela, eu posso cozinhar nela, eu posso fazer, certo? Mas eu moro sozinho. Se é um apartamento pequeno, não é? Uma kitnet, ter 2, 3 panelas e um fogão é bom? É bom, é útil e funcional. 50 panelas é funcional? Não, a panela é útil, mas os 50 panelas não me ajudam, só atrapalha. Só toma espaço, só vou tropeçar, na verdade, compreende? Então, a gente tem que, em toda a política, pensar nisso. Essa é uma medida útil para a sociedade? Sim. E a forma que eu quero fazer, ela vai dar o resultado que eu quero? Ela funciona? É assim que a gente tem que pensar. Certo. Candidato Bogo, foi bem esclarecedor. O senhor teve tempo hoje para conversar conosco, bom, falar Fiquei também. muito feliz. E eu queria que o senhor se despedisse também do seu leitor, do ouvinte e do internauta. Eu quero agradecer imensamente a vocês aqui, ao Porto Alegre 24 Horas, à Rádio Acústica, enfim, a todos os veículos que estão de alguma maneira ligados ou transmitindo com vocês, a quem nos ouve, pela oportunidade de expressar espontaneamente aqui, de um modo coloquial, praticamente, as ideias e responder perguntas. Dizer que eu não estou na política para ter honrarias, né? Eu já fui vereador, prefeito, vice-prefeito, fui deputado federal constituído, fui vice-governador, presidi empresa pública, presidi ao SERC, a Organização das Cooperativas do Estado, criei o SESCOP, criei o Reconversul para a metade sul, criei o RECOP para salvar as cooperativas e a agricultura. Eu ajudei não só o Rio Grande do Sul, o Brasil. Já fiz bastante, né? Até cheguei a pensar que eu já tinha feito bastante para me afastar da política. Mas o contexto apelou à minha retomada, estou de volta, me apresentando com toda essa experiência e vivência que tive, para contribuir para que nós possamos, daqui para frente, fazer evolução positiva, não negativa, posição para frente. Frente a um Estado altamente endividado, encrencado, vamos dizer assim, com muitos compromissos para atender e sem recurso para fazer. É um desafio enorme. Eu sei que estou falando aqui sobretudo para a Costa Doce, né, também, que é uma região que a gente sabe que tem um potencial grande para ser desenvolvido, no turismo, na pecuária, na agricultura familiar, na produção do arroz, está entrando muito até a produção de soja ultimamente, na pesca, que não é um tema que está sendo bem trabalhado, ou na produção de peixe, na criação de peixe, no florestamento, enfim, acredito que nós temos que pensar planejamento de futuro para o Estado, levando em conta a vocação de cada região. E, para isso, a gente tem que conversar com cada região. Eu vou fazer isso e vou procurar fazer pessoalmente e especialmente com a minha equipe que vai fazer precursoria ou vai continuar depois a primeira ou segunda tratativa. Mas eu vou estar acompanhando de perto porque é fundamental. Um Estado sem uma diretriz não sabe onde vai, não sabe que política fazer, não sabe o que é melhor fazer, né? E fica se queixando que as coisas não se resolvem. Então, me coloco à disposição de todos. Sou candidato a governador, 40, você vota 40, vota em mim. Né? Os que me conhecem falem de mim para os outros, porque
A melhor referência que eu posso dar para alguém é um conhecido. Um conhecido dizer para os outros, eu conheço aquele cidadão. Ele é assim ou é assado. Se eu sou ruim, diga, é ruim. Não, eu conheço, ele é tal. Então, eu prefiro o testemunho. Quem puder dar testemunho de mim, vai estar ajudando a si e a mim. E juntos nós vamos fazer uma estrada nova, com certeza, para um futuro melhor. Muito obrigado. Então tá, galera. Até semana que vem. Muito bom. Tchau. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Tá conhecendo hoje. Porque aqui na minha casa temos água. É horrível. Vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação aqui que a gente falava, pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Lennon falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Para você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde para você.